Oi, gente. Então, nessa quarta semana, a atividade vai ser sobre recepção e produção de textos orais escritos, né, e gêneros textuais variados em língua estrangeira. Então, vai falar sobre vírus, né? Então, eu já coloquei uma imagenzinha ali para mostrar para vocês, né, que essa atividade vai falar muito sobre vírus, tá? Então, ó, na primeira texto tá falando assim sobre o biocombustível, né, o álcool. É uma energia alternativa às principais matrizes energéticas por ser pouco poluente. Desse modo, ela reduz principalmente a dependência do petróleo. O biocombustível tem como principal matéria-prima a cana-de-açúcar, muito utilizada no Brasil, e milho, utilizada nos Estados Unidos. Embora seja mais limpa, há consequências em sua produção, favorecendo o desmatamento para a plantação de cana, ampliando a concentração fundiária e promovendo monoculturas. Para saber mais, assista o vídeo A Matriz Energética Mundial, Geografia, Hora do Enem, com duração de 6 minutos, nesse link do YouTube. No vídeo você irá conhecer a matriz energética mundial com ênfase para o petróleo, principal fonte energética. Então, ó, qual é o problema ambiental apresentado pelo texto? Tá? Em português vocês conseguem entender, né? Qual é a crítica feita pelos personagens ao problema enfrentado? Tá? Qual a fonte energética está representada? O gráfico apresenta alterações na matriz energética mundial de 1973, 2006. É importante ficar atento a todos os detalhes quando estamos diante de um texto. Quem escreveu, em qual data, para quem, qual finalidade. Assim, mais perto de compreender a intenção comunicativa de quem produziu. Não deixa de ser primordial adicionar sempre o conhecimento prévio sobre os temas apresentados e o conhecimento dos gêneros, em geral, a sua estrutura. Então, essa atividade primeira que a gente fez em português, para vocês testarem isso. Quando vocês entendem sobre o assunto, fica mais fácil de você entender, né, a mensagem do texto, tá? Então, vamos continuar. Leia o seguinte texto e responda as questões. Então, aqui está falando sobre o COVID, né? COVID is not a living organism, tá? Então, o COVID ele não é um organismo vivo. Deixa eu ver se eu aumento essa imagem. Fica mais fácil para vocês verem. Então, ó. Então, the virus is not a living organism, but a protein molecule. Então, ó, o vírus não é um organismo vivo, mas é uma proteína molecular, tá? Um DNA. Então, ó, the virus is not a living organism, but a protein molecule, DNA, covered by a protective layer of lipid fat, which, when absorbed by the cells of ocular, nasal, or buccal mucosa, changes their genetic code mutation and convert them into aggressor and multiplier cells. Então, o vírus não é um organismo vivo, mas uma proteína molecular, DNA, coberto por uma camada protetiva de de gordura, lipídio, que quando absorvida pelas células dos olhos, né, do nariz, nasal, ocular, nasal, mucosa bucal, muda o código genético, mutation, e converte-as em células agressoras e multiplica as células, tá? Então, ela converte as células ocular, nasal e bucal nasal em agressora, e ela multiplica essas células. Since the virus is not a living organism, but a protein molecule, it's not killed, but decays on its own.
Então, os vírus, desde que o vírus não é um organismo vivo, mas é uma proteína molecular, então ela não pode ser matada, né? Não é matada, mas diminui, elas vão se diminuindo a sua forma, por si só, né? The disintegration time depends on the temperature. Então, o tempo de desintegração depende da temperatura. Humidity, a umidade, and the type of material where it lies. E o tipo de material onde ela vive, tá? The virus is very fragile. The only thing protects it is the thin outer layer of fat. Então, o vírus é muito frágil. A única coisa que protege que o protege é essa camada de gordura. That is why any soap or detergent is the best remedy because the foam cuts the fat. Então, isso é porque, né, este é o motivo pelo qual qualquer tipo de sabonete ou detergente é o melhor remédio, porque ele, né, corta a gordura, né? That is why you have to rub so much for 20 seconds or more to make a lot of foam. Então, ó, a espuma, né? Então, porque a espuma corta a gordura. Então, é por isso que você tem que esfregar bastante as mãos, né? Por 20 segundos para fazer bastante espuma. By dissolving the fat layer, the protein molecule disperses and breaks down its own. Então, dissolvendo a camada de gordura, a proteína de molécula dispersa, né? E quebra por si só, tá? Então, a melhor forma de se proteger é lavando bem as mãos mesmo, né, gente? Então, por isso que é interessante, né, ler o texto, a gente sempre aprende alguma coisa com os textos, né? Então, fica a dica aí. Porque às vezes nem sempre encontram os textos assim bacanas em português, né? Então, é por isso que é importante vocês praticarem a leitura, aprender bastante, né, em inglês, porque sempre encontram uns textos bem bacanas, tá? Então, ó, responda. Na legenda da foto, aparece a seguinte frase: The virus is not a living organism, but a protein molecule, DNA. O conectivo but liga dois elementos na frase, dando a ideia de... Então, vocês vão ver aqui qual é a ideia, né? Since the virus is not a living organism, but a protein molecule, it's not killed, but decays its owns. Então, os pronomes são sempre usados para se evitar a repetição de algum nome. Daí o seu nome. O que quer dizer, o que vem no lugar do nome, tá? Então, geralmente, os pronomes, eles, né, em geral, eles substituem o nome, né, num texto, para não ficar se repetindo muito, né? Então, é importante identificar o que está substituindo, né? Por exemplo, aqui os pronomes, aqui, ó, it, né? Eats. Então, esse it, eats. Então, o que ele está substituindo aqui, né? Porque ele está substituindo um nome, né? It's not killed. O que não é matado, né? It. Esse it está no lugar do quê, né? Então, aí vocês vão selecionar aqui a opção correta. Marque com X a informação mais importante que o texto apresenta, tá? Então, eu já li com vocês, né? Já traduzi o texto, fica bem mais fácil para vocês saberem, né? Entender melhor. Espero ter ajudado, tá? E se tiverem dúvida, escrevam no comentário da atividade que eu respondo, tá? Assim que eu ver. Até mais.